Fala pessoal ligado no Da Vida um Vlog. Hoje nós estamos aqui para um vídeo especial que é contando sobre a nossa experiência um ano aqui no Canadá. Esse um ano foi cheio de aventuras, de dificuldades também, né? E de experiências novas pra gente. Então vai ser um prazer dividir tudo isso com você, pra quem pensa em vir pro Canadá ou pra quem é recém-chegado. Então continua com a gente no vídeo. Bom, e muitas pessoas querem saber como que vai ser, muitas pessoas se imaginam depois de algum tempo aqui no Canadá, como é que vai estar a vida. E a verdade é que a gente sabe que tem muitas pessoas que vêm pra cá e voltam. E tá tudo bem, isso não é um problema necessariamente, né? Mas também tem muitas pessoas que vieram e construíram a vida aqui e tiveram sucesso e gostaram do que encontraram. Então a gente quer compartilhar a nossa visão, levando em conta que a gente completa um ano no dia 21 de junho. Um ano aqui no Canadá, nós estamos na cidade de Montreal. Bom, e a nossa chegada aqui no Canadá em junho foi cheia de aventuras, assim. Então chegando, a gente ainda não tinha um apartamento alugado. A gente não tinha alugado ainda do Brasil. A gente já estava vendo algumas coisas, né, alguns sites, mas a gente ainda não tinha fechado nada. A gente chegou e foi para casa da New, a empresa que eu trabalho, que fica em Longueuil. Então a gente ficou lá, se eu não me engano, uns 15 dias, né, amor? E a gente começou a procurar também apartamentos aqui. E no final das contas o nosso deu certo, a gente conseguiu um pelo Marketplace do Face. Deu tudo certo, foi até simples, mais simples do que a gente imaginava. Então uma coisa da lista, né, já tinha sido resolvida. E no meio de tudo isso, cansaço, né, 10 horas de viagem e tudo mais, a gente começou a se sentir mal, inocentes, achando que era, sei lá, né, por conta do voo e tudo mais. Acho que foi no terceiro dia a gente descobriu que tava com Covid. Então a gente fez o teste rápido, assim, deu na hora Covid. E a gente não pegou em todo o tempo do Brasil, né, e acabou pegando aqui, se for ver. E foi engraçado porque a gente não sabia nem pra onde ir. A gente estava com seguro-saúde, né, daqui do Canadá, mas a gente não sabia nem o que fazer. Então a gente não sabia quais eram os lugares que a gente precisava ir, se precisava ir. E a gente conversou com algumas pessoas e eles falaram, olha, fica em casa, né, se recuperando. Se você sentir falta de ar e tudo mais, aí vocês vão pro hospital. Mas basicamente a gente comprou um Tylenol, uma vitamina C... E acho que foi isso, né? E descansamos, Aqui né? a gente fez aqueles testes rápidos, aqueles dão os testes na farmácia, isso que é bom, você não precisa comprar. Então, você tem uma conta normalmente na farmácia, você vai lá, compra o teste. E aí, às vezes, o próprio farmacêutico indica pra você, se você não tiver, né, com nenhum sintoma grave. A gente não tava, eu tive febre, a Carol teve menos sintomas, então foi mais tranquilo. E a gente se cuidou, com uma semana a gente tava bem. A gente ficou 9 dias, na verdade, né, na casa da New, e depois a gente mudou no dia oficial da mudança aqui do Canadá, que é 1º de julho. Mas esse início, né, essa adaptação não foi tão simples assim. A Covid, o fato de que a gente ficou em Longueuil, lá o pessoal não fala tanto inglês assim, então a gente já começou pedindo informação no primeiro dia para uma senhora, ela só sabia falar francês. A gente chegou num centrinho lá que tinha Tim Hortons, tinha mercado, tinha farmácia. Quando a gente estava buscando comprar remédio, o pessoal sabia se virar malemar ali com o inglês, alguma coisa. Tudo isso não foi tão fácil. Mas aí a gente chegou no nosso apartamento com mais liberdade, com as nossas coisas, conhecendo mais ali o centro de Montreal. Então aí a gente começou a sair, conhecer o Mont Royal, que foi na época que a gente tinha acabado de se recuperar, conhecer a St. Catherine, andar mais pelos lugares. Isso foi fazendo a gente se recuperar e ter um pouco mais de convicção, né, daquilo que a gente estava fazendo, ficar um pouco mais feliz com aquilo que a gente estava vivendo, percebendo as mudanças, percebendo a beleza do lugar. E aí tudo foi começando a se normalizar. Bom, e logo nos primeiros dias, ainda estando em Longueuil, a gente começou a fazer toda a parte burocrática, né, que precisa quando chega no país. Então a gente foi no Service Canada para fazer o SIN Number, que é como se fosse o CPF, né, do Brasil. É um número que você precisa ter. E assim, foi super rápido, a gente sentou, em 5 minutos eu já estava com o papel, porém o do Luan foi totalmente diferente. Aconteceu alguma coisa lá que o próprio rapaz que estava atendendo a gente não sabia explicar. Não teve nenhum problema, gente, na minha documentação. A minha aplicação foi totalmente normal. A passagem pela imigração foi tranquila. Então, assim, não teve nada com relação
de erro da nossa parte. Mas, pelo que o rapaz falou, isso é um erro que pode acontecer. É raro, mas acontece sempre, né? Mas a gente não tem dados para dizer qual é a frequência, né, que acontece. E a gente ouviu relatos no YouTube de outras pessoas, mas não tem tanta gente assim contando sobre o ocorrido. Então, basicamente é um erro sistêmico ali na imigração, nessa transmissão de dados. E eu tinha que ficar tentando e ligando para eles revisarem isso até que isso fosse consertado. Simples, né? Não fosse pelo fato de que ligar para a imigração é muito difícil. Eles dão um número lá do IRCC e você fica ligando, só que você chega a ficar mais de 1 hora esperando, se não for mais. Quando você consegue esperar, né? Quando você consegue. Isso aconteceu diversas vezes. Então eu fiquei ligando, ia em outro Service Canada para aplicar um novo formulário. Então essa novela se estendeu por 2 meses. E aí foi quando eu realmente consegui uma confirmação. Já estava bem desesperado, mas finalmente saiu o documento e aí a gente conseguiu resolver essa coisa toda. E como é que faz, né, para conseguir trabalho? Não consegue, na verdade, né? Você pode trabalhar, tá, sem o SIN Number, mas você não consegue receber. E essa foi a mensagem que eu recebi de alguns dos empregadores. Que eles até poderiam me contratar, mas o meu salário ficaria congelado até que eu tivesse o SIN Number. Quando você aplica, eles te dão ali meio que uma carta para você mostrar para o seu empregador que você aplicou. Que é para provar que você tá legal aqui, que você tem o Work Permit, né, que é uma coisa que eles sempre perguntam quando você tá na entrevista. E eu apliquei para algumas vagas em warehouse, que eu achei a coisa que era mais tranquilo, tinha necessidade aqui na área, então eu falei, eu acho que vai dar certo. E eu fui até aprovado. Mas eles diziam para mim que só iam continuar com o processo depois que eu realmente tivesse o SIN Number, porque senão seria muito complicado. Até que, na empresa que eu hoje trabalho, eles disseram para mim que não, você pode continuar trabalhando, você pode começar a trabalhar. A gente só não vai conseguir pagar você porque por questões de lei não tem como, né? Só que aí quando eu estava começando no meu trabalho, que é de Customer Service Agent, né, então eu trabalho com atendimento ao cliente, eu estava começando o próprio treinamento ali. E aí, nesse período, saiu o meu SIN Number, graças a Deus. Então, eu consegui realmente começar. E quando era já a época de eu receber o meu primeiro pagamento, deu certo. Eu fui contratado, e já tem um vídeo sobre isso, então não vou me alongar, para trabalhar em português. Mas depois eu mudei para o time do Canadá e Estados Unidos. E aí foi onde eu tive a oportunidade de melhorar o meu inglês, né, de evoluir. Foi um choque, então eu ia realmente preocupado para o trabalho, mas mesmo tendo treinado, mesmo tendo me preparado, a gente sente um pouco o baque, mas depois com o tempo eu fui vendo a evolução e aí é muito bom quando você começa a entender e falar de forma mais natural, né? Lógico que não tá perfeito e sempre tem que melhorar, mas é muito bom você ver a evolução. E a empresa que eu trabalho é a New Intercâmbio, é uma empresa canadense, mas eu lido com o público do Brasil, então eu uso o português no dia a dia. Claro que às vezes a gente tem contato com o idioma, então com algumas escolas, colleges e tudo mais, mas meu maior contato realmente é o português. Porém, no college as aulas são 100% em inglês. Não tem como fugir, né, do inglês que vem pra cá estudar um college, ou então em francês, não tem como você fugir disso. E é muito bom, é isso que o Luan falou, né? Quando a gente tá vivendo aqui, a gente sentindo aos poucos a nossa evolução. Então, talvez no Brasil, uma coisa que eu achava muito difícil era entender realmente, né? Uma aula inteira, um contexto inteiro. E estudando aqui hoje, eu percebo que é uma naturalidade muito grande. Então, eu não paro pra pensar, tipo assim, pra traduzir a palavra e tudo mais. Realmente você vai acostumando, né? O seu ouvido acostuma com o idioma e acaba sendo uma coisa assim, parte do seu dia a dia. Provavelmente, se eu estivesse trabalhando em inglês, o meu idioma com certeza estaria melhor, né? Porque você pratica mais, principalmente a fala. Mas só de estar ouvindo todos os dias uma carga horária muito boa, a gente já sente, né, essa diferença. Vai melhorar aquilo que você treinar, aquilo que você tiver em constante prática. Se você fala muito no seu dia a dia, você vai melhorar muito a sua fala. Se você escuta muito, você vai melhorar muito a parte do listening. Porém, se você não treina nada e fica dentro de casa, não é porque você tá aqui que quer dizer que só porque você pisou no Canadá vai melhorar o seu inglês. Isso é uma coisa que as pessoas associam muito, né? Só de, tipo assim, eu tô no Canadá, eu vou conseguir me virar, eu vou começar a entender. Cara, sem esforço,
não tem como. Entrando nesse campo do college, né, hoje o curso que eu estudo é um curso de e-commerce, online business. Quando a gente estava vindo para cá, inicialmente o meu curso ia ser 2 anos. Porém, teve uma mudança quando a gente estava prestes a embarcar, se eu não me engano, e eles precisaram reduzir. Então, ao invés de 2 anos, o meu curso virou 1 ano, né, com a carga horária mantida dos 2 anos, porém corrido em 1 ano. Pegou de surpresa a gente, né, porque a gente não estava contando com isso, porque, para quem não sabe, quando você faz um curso de 1 ano, o seu PGWP muito provavelmente vai ser de 1 ano. Claro que existem algumas exceções, mas na regra geral é isso, é 1 ano. Mas eu queria conversar com vocês a minha experiência no college. Então, o college que eu faço é um college privado, eu sei que tem diferença, né, de estrutura, de como é um college público. Lembra muito o que a gente vê nos filmes, realmente, os públicos, e os privados é mais parecido com o que tem no Brasil, realmente um prédio, né, com salas e tudo mais. Eu fiz uma graduação no Brasil anteriormente de 4 anos e é totalmente diferente a forma de ensino. Então eu percebo que no Brasil as matérias são muito mais densas, você tem muito mais detalhes, você fica um semestre geralmente estudando, né, uma matéria aqui em específico, e aqui não. Aqui você tem 2 meses, às vezes 1 mês uma matéria já muda para outra, é muito dinâmico. Tô falando da experiência do meu curso, talvez se você faça algum outro, né, e seja de outra forma. Claro, vale né? lembrar que tem instituições e instituições. Exatamente. Você está fazendo numa instituição privada, que aqui é diferente da pública, Exato. né? Ambas pagam, mas geralmente a gente tem instituições de renome que são públicas aqui, né? Sim. E que eles tiveram que acelerar o seu curso para que você consiga terminar antes de setembro, né? Isso. Então você vai terminar no final de agosto. Exato, e assim, não é melhor nem pior, eu acho que são coisas diferentes. São preparações diferentes. A universidade ela vai te preparar realmente para o meio mais acadêmico e o college para o mercado de trabalho. Então, no Brasil a gente não tem isso tão definido, mas aqui as coisas são assim bem definidas mesmo. E é um aprendizado, com certeza. E não fica se lamentando, queria que fosse mais, sei lá, às vezes puxado, enfim. Pensa que é parte do processo. Bom, e no que diz respeito à cidade, né? Montreal é uma cidade boa para se viver? É um lugar que vale a pena morar? E eu diria que sim. A gente percebeu aqui que Montreal é uma cidade muito bonita. A gente tem inclusive um vídeo, a gente vai deixar para vocês linkado aqui, sobre Montreal. Então, realmente é um lugar bacana, é uma cidade bonita. A gente chegou aqui no verão, então existe uma programação muito legal. E até mesmo no inverno é um lugar que vale a pena. Tem muitas coisas interessantes para se fazer. Acho que não vale a pena, inclusive pelo ponto de vista da cabeça, né, da pessoa que está vindo para cá, não vale a pena ficar trancado dentro de casa no inverno. Vale fazer as programações, conhecer coisas novas, viver a diferença das estações. Eu acho que existe aqui um ponto que a gente pode mencionar, que é a diferença do Quebec para o resto do Canadá, né? A gente brinca que a gente está no país Quebec, porque existe uma diferença política, que a gente não quer entrar muito nessa questão, mas existe uma rixa um pouco do francês versus inglês, e que a gente notou essa diferença logo no início, né? Então, a minha primeira experiência aqui foi chegar num metrô. Eu fui falar com um senhorzinho lá que eu queria comprar um bilhete, já cheguei dizendo que eu queria 2 bilhetes, porque a gente está acostumado com essa dinâmica, talvez de São Paulo, né, de ser direto ao ponto, não perder tempo com as coisas. E a primeira coisa que o senhor olhou para mim e falou assim foi bonjour, quer dizer, fale comigo alguma coisa em francês, ou fale pelo menos bom dia, né? Seja educado, talvez. Não sei se isso é uma coisa daqui ou só de Montreal, mas eles gostam também que você fale alguma coisa na língua deles. Isso é uma coisa que é essencial. Então, por mais simples que seja só um bonjour, então que você fale, ou merci na hora que você está agradecendo, né? Então, é importante você ter isso em mente e respeitar que você está num lugar diferente se você vem só com inglês. Se você está vindo só com francês, você provavelmente vai ter a sua experiência limitada a lugares que falam francês, mas você não vai ter tanto esse problema. Mas o melhor mesmo, para a melhor experiência possível, é você falar as 2 línguas aqui. Outra coisa que é interessante aqui é que é um lugar de comida muito boa. Então os restaurantes têm lugares muito bons, você prova o croissant, você prova o poutine. Então isso vale muito a pena.
E falando sobre a questão do francês, né, que eu tinha pontuado, essa mistura do francês e o inglês, eu acho que a antiga geração não gosta tanto que você fale em inglês. Mas, se você estiver falando com a nova geração, né, pessoas mais novas, normalmente eles falam o inglês também e até não tem problema nenhum para você se comunicar. Mas aqui uma coisa boa é a francização, que é a oportunidade que você tem de estudar francês e eles pagam você por isso. Então você consegue se inscrever. Claro que você não consegue isso como turista, ou se você estiver ainda no Brasil, você tem que estar aqui. E então você consegue estudar part-time ou full-time o francês e receber até um dinheiro por isso. Eu cursei por 1 mês aqui, a experiência foi boa. Tem lugares que são presenciais somente e tem lugares que você consegue fazer algumas aulas de forma remota, né, online. Então isso é bacana, mas no meu caso era só presencial e acabou me desgastando muito por causa do trabalho. Voltava tarde para casa, também estava começando a ficar frio. Então essas coisas todas somadas fizeram com que eu não conseguisse fazer por muito tempo. Tem pessoas que conseguem. Bom, e entrando agora no ponto, né, que eu acho que muita gente fica com medo, que é o inverno, né? Como é o inverno, a gente não era do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, enfim, esses pedaços que faz mais frio, né? A gente morava em São Paulo. Então era um momento que a gente estava assim ansioso, né, e temeroso. A gente não sabia o que seria, né? E foi bem legal, vou ser bem sincera, que você vê assim a cidade mudando, é uma coisa incrível, assim. A gente anda nos lugares, não parece, né, de fato, os mesmos lugares que a gente passou. Então, no outono fica bem bonito, assim, tudo laranja, as folhas caindo. O Mont Royal, então, nossa, fica incrível, assim, para quem faz a trilha, consegue ver bem isso, sabe? A cor das folhas. E chegando no inverno, a gente esperava que realmente o frio fosse uma coisa assim absurda, né? A gente pensava, putz, menos 20, menos 15, sensação de menos 25, como será, né, que vai ser isso? E a gente teve alguns amigos, né, que ajudou a gente a comprar roupa, enfim, deram dicas que já tinham passado pelo inverno aqui. A gente ficava com muito medo dessa coisa de, se você ficar lá fora por muito tempo, exposto, vai congelar sua mão, a ponta do nariz, vai perder a orelha, vai pro hospital. É claro que tem, né, os pontos aqui que você tem que tomar cuidado e tudo mais, mas é lógico, né, se você tomar ali o mínimo de cuidado necessário, você vai ficar bem e não é uma experiência terrível. E a primeira neve, se eu não me engano, foi em novembro, né? Ou dezembro, agora não. Foi começo de novembro. Começo de novembro, foi um momento assim lindo. E a gente saiu para comprar as roupas de frio, né? Então a gente pensou, a gente precisa de um casaco muito bom, um casaco que aguente realmente, né? Bota, que foi o que a gente também considerou, e a calça térmica. Eu penso hoje que talvez a gente exagerou até um pouco, porque em momento nenhum, acredito que a gente passou frio, né, amor? Nesse inverno a gente não passou frio. As roupas daqui são muito fortes, então aguenta demais. Então eu saía com uma blusa assim e a jaqueta só. E eu não passava nada de frio. Às vezes a gente chegava até suando, né, amor? Porque o corpo, você tá andando, você começa a produzir calor. E aí você chegava no metrô, assim, super quente. Então eu diria que a gente não passou frio, né, no inverno. Eu acho que o maior desafio do inverno pra gente foi a escuridão. Tipo, fica escuro muito cedo. Então é 4 horas da tarde, 5 horas, já tá, tipo, tudo escuro. É muito esquisito. E aí, às vezes, dá 10 horas da noite e o céu clareia. Tipo, fica meio branco. Clareia é assim, está à noite, mas ele tá meio branco, um tom né? meio esquisito, assim. Que parece não é... um tom leitoso, não dá nem pra gente descrever como é. E era uma coisa que bugava a gente, né, no começo. Porque amanhecia super tarde, escurecia super cedo e parecia que a hora não passava, né? Isso que era o mais impressionante. A gente chegava à noite em casa, parecia que, tipo, era 11 horas, você ia ver às 7 da noite. Vem sem medo, é claro que talvez vocês sintam mais frio, né? É normal, mas eu acho que se você tiver com a roupa certa, você não sente frio. É claro que um carro ajuda muito, se você vem com criança e tudo mais, mas a gente ficou o inverno todo sem carro, a gente não tem carro ainda, né? E a gente tá se virando bem, né? Até agora sem carro. Acho que esse é um ponto que a gente acabou não comentando ali no último tópico, que é que aqui o transporte público é muito bom. Então, a gente, como vive perto de uma estação de metrô e de ponto de ônibus,
pra gente é muito fácil. E tem muitos lugares aqui que você tem acesso. Então, se você está num lugar assim, você não precisa definitivamente de carro para viver. E a gente tem outro vídeo aí que é mostrando a gente indo para o Walmart de Comunalto. Então, a gente aluga o carro. Se você pensa, mas e as compras? E quando precisa fazer alguma outra coisa? Você consegue alugar. Então, isso não é um grande problema aqui. Diferente de outros lugares em que o transporte público, outras cidades em que o transporte público existe, mas não é tão bom como em Montreal. Então, pra gente isso tem se tornado um ponto fácil de lidar com a cidade, assim. Bom, e acho que muitas pessoas ficam se perguntando, né? E quando a gente fala de poder de compra, quando a gente fala do custo de vida, e isso é uma coisa realmente que a gente sentiu aqui. A gente comprou, né, os iPhones, a gente tem a nossa vida aqui. Eu comprei um videogame porque eu gosto, a Carol tem um notebook porque o dela do Brasil também já estava bem velho. Então, em tudo isso a gente notou diferença. A gente quer trazer mais vídeos aí mostrando realmente o preço de cada uma dessas coisas. Para quem vai comprar carro, nossa, a diferença é absurda. E acho que um ponto talvez seja aluguel, que aqui em Montreal ainda é um lugar com preços melhores, mas é diferente da média do Canadá, mas principalmente nos grandes centros. Quem está falando de Vancouver, quem está pensando em ir para Vancouver, para Toronto, realmente esses lugares, os preços são altos demais. Bom, e aí a gente entra na parte do financeiro, né? Tem muita gente que às vezes pensa que vai vir pro Canadá e vai fazer fortuna, vai juntar dinheiro pra caramba. E dependendo até consegue, né? Não diria que não, mas não é a nossa realidade. A gente veio com college pra pagar ainda, né? Que não é barato. Então, a cada certo período de tempo, tem ali a parcela do college. E graças a Deus essa é a última, né? Agora já em julho acabando. Vai sobrar um bom dinheiro pra gente. Mas é isso, a gente não conseguiu, talvez, fazer uma poupança, né, amor, muito grande, por conta realmente de estar pagando college, que é uma coisa cara, né, não é uma coisa muito barata. Mas eu diria que a nossa vida aqui hoje está melhor que a nossa vida no Brasil, mesmo pagando college e tudo mais. Não só por conta de financeiro, mas realmente é a tranquilidade de você estar num lugar que você sabe que você pode estar igual a gente, numa praça, tipo, ninguém vai te assaltar, nem nada. É lógico que tem, né, problemas, tem assaltos, enfim. Acontece um monte de coisa, assim como em qualquer lugar no mundo. Mas quando a gente compara, né, tudo isso, a gente percebe que foi uma escolha super assertiva, sabe? Quem sabe, né, futuramente, agora sem essa dívida, entre aspas, do college, a gente consiga realmente guardar dinheiro. Mas o bom é que, assim, tudo que a gente paga aqui, a gente gasta, o imposto é alto, né, inclusive deduzindo do salário, mas você tem a restituição, né? Então você faz as suas taxes, você recebe uma porcentagem disso. Então isso já ajuda, né? Para quem tá querendo salvar um dinheirinho, com certeza é uma coisa a mais, né? É um plus que a gente nem sabia, na verdade, que vai ajudar. Esse, né? É o famoso plus a mais. Plus a mais, realmente. Bom, e a pergunta que não quer calar, né? Após um ano, valeu a pena? E a resposta é sim, né? A gente acredita que valeu muito a pena. Montreal não era a nossa primeira opção de cidade quando a gente pensava em Canadá. A gente zoava que se tudo desse errado, a gente viria pra cá. E que bom que deu tudo errado, porque hoje a gente entende que realmente foi melhor dessa forma, tá aqui nessa cidade, vivendo as coisas que a gente viveu. A gente já sabe que Montreal não é a nossa casa definitiva, então acho que vocês já viram em alguns vídeos a gente mencionando que a gente está no meio de um processo de mudança, né, para outro lugar. Mas tudo que a gente viveu aqui foi muito bom, não mudaria em nada, talvez no momento que a gente veio era o que a gente realmente precisasse, né? Precisava. E mesmo que a gente não tivesse gostado, mesmo que a gente não tivesse se adaptado, a gente tava com a cabeça de ok voltar pro Brasil, né? Porque de toda forma a gente ainda voltaria melhor, então a gente voltaria com o inglês muito afiado, a gente voltaria com experiência de trabalho internacional, com uma graduação fora do Brasil, então a gente sabia que tudo isso seria favorável, né, para nossa vida no Brasil. Os nossos planos não são voltar para o Brasil no momento, mas caso fosse, a gente estaria ok, né, com relação a isso, porque valeu super a pena esse um ano. Eu diria que foi uma das melhores experiências, né, amor, das nossas vidas, estar morando fora aqui, só nós dois.
bom e desesperador ao mesmo tempo, mas é um mix que eu diria que todo mundo talvez precisaria passar, sabe? E assim, nós acreditamos em Deus e a gente sabe que não é uma resposta fechada e definitiva para qualquer pessoa saia do Brasil e venha morar no Canadá. Mas além de todos esses fatores, da gente entender que cada pessoa tem uma missão, um propósito, existe um lugar para aquela pessoa estar e alguma coisa para ela fazer, a gente também entende que existe uma série de fatores. Existe o fato de que talvez você não esteja procurando morar no Canadá. E aí existe uma coisa que eu pensei enquanto eu estava fazendo o roteiro desse vídeo. O Canadá não é um Brasil melhorado. O Canadá é um outro país. O Canadá tem pontos positivos que você não vai encontrar no Brasil. Mas existem coisas que se você estiver aqui, você vai sentir falta. Porque são coisas que existem no Brasil e você não vai encontrar aqui. Então você vem para cá e muito provavelmente você não traz a sua família, você não traz os seus amigos, você não traz os lugares que você estava habituado aí. Existem muitas coisas positivas aqui e que a gente sempre tem que colocar numa balança. Vale a pena, não vale a pena? Algumas pessoas comentam nos nossos vídeos, às vezes, e acham ou que a gente está, talvez, fazendo do Canadá um lugar perfeito, mas tem também até gente que acha que a gente está desmotivando, né? Não, por que você pode ir? Por que você aguenta o frio e eu não aguento? E não, por favor, não baseie a sua opinião em youtubers, em influencers, em formadores de opinião, que seja. Talvez você possa perguntar para alguém que possa te dar uma opinião, se você conhece alguém, mas não é essa a nossa intenção. É trazer informação, é isso que a gente quer, porque depende muito da realidade que você está saindo e da que você vai encontrar quando você vier aqui. O quão preparado você está, o quanto se você vem estudando, o quanto do seu college você já pagou, qual é o emprego que você vai ter aqui, qual é o lugar que você vai morar. Então depende de todas essas coisas. A gente espera que esse vídeo possa ter servido para inspirar você, que você entenda que a história, ela nunca é perfeita na vida de ninguém. E não existe uma verdade absoluta, né? Exatamente. Mas, gente, mais uma vez, é a nossa experiência aqui. Talvez tem gente que vem e logo de cara arruma um emprego super bom, né, amor? Entra na área e acontece tudo mais e compra carro. E, gente, tá tudo certo, né? Cada um vai levar a sua vida aqui no país, vivendo as coisas novas. E a nossa maior intenção realmente é compartilhar a nossa experiência, né, com vocês. Ninguém que volta pro Brasil, ou que vem com uma expectativa grande de dar certo e aí não dá e volta, ninguém faz um canal no YouTube para contar a minha não vida no Canadá, ninguém lança um livro, ninguém faz um e-book, ninguém lança um curso. Por quê? Porque normalmente essas coisas vão ser contadas sob o ponto de vista de quem deu certo, de quem, né, aconteceu aquilo que estava planejando, mas a gente sabe que pode acontecer o contrário também. Então a gente não quer de forma nenhuma nem passar uma imagem de um Canadá perfeito, nem também passar uma imagem para vocês do tipo, não vem, a gente conseguiu, a gente está aqui, mas para você não vai dar certo. Essa tem que ser uma conclusão sua. A gente está aqui para te motivar e te dizer que se você realmente quiser e se você entender que é possível, é claro, você consegue. Vem para cá e só não faça as coisas com pressa. Sempre faça da melhor maneira possível, se planeje, porque existem dificuldades aqui. Contudo, no final sempre vai existir alguma dificuldade, mas no nosso caso tem valido a pena. Talvez daqui a um ano a gente vai voltar com outro vídeo para dar nossas opiniões sobre um outro lugar aqui no Canadá, uma outra realidade, outras experiências que a gente teve. Até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe um like nesse vídeo, porque isso tem ajudado muito a gente, e que você deixe as suas opiniões, os seus medos e também o que você achou desse vídeo aqui nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.